Bom, vamos que vamos aí, pessoal, beleza? Bom, hoje aqui eu estou com um entrevistado, né, que ele é ator, cantor, congo brasileiro, Bokassa Kabengele. É isso, acertei? Perfeito. Então, prazer, Bokassa, tudo bem, meu querido? Prazer, Marcelo. Obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço a sua participação. Bokassa, para a gente poder começar aqui nosso bate-papo, né, tem uma música que eu considero de grande importância para mim e para minha filha. Porque ela fez parte lá atrás dos momentos que eu estava com a minha filha e quando essa música tocava, a gente ficava muito sentido. Então eu queria que você pudesse cantar um trecho aí, Mina Penda. Ah, Mina Penda. Eu vou contar um pouquinho da história de Mina Penda. Hoje eu diria que eu tenho 35 anos de música profissionalmente. Né? Profissionalmente, quando eu comecei aos 16 anos com o Escorrer a Máfia. Mas eu comecei a mexer na música aos 13 anos. Então, eu compus Mina Penda, eu acho que com 14 anos. Nossa! Ou seja, ela era um reflexo daquilo que a gente foi sentindo em relação ao choque, não só cultural, mas como a gente entendeu da formação do racismo dentro do Brasil, né? E isso me levou a vários questionamentos. Eu, filho do professor Kabengele Munanga, uma referência nesse assunto. Incomodado com esses questionamentos todos, acabei fazendo Mina Penda. Né? Mina Penda, em Swahili, quer dizer eu amo. E aí o refrão é eu amo África. Nossa. Né? Mina Penda, África, sangue de crioulo. Mina Penda, África, sangue de crioulo. Peuple africain, oh, vous êtes beau malgré vos souffrances. Votre sourire brillant offusque l'apartheid. Votre musique bouge, importa également. Na mansão dos senhores mãos negras trabalham em troca de pão. Mina Penda. E por aí vai. Rapaz, ela tem uma energia, e você sabe disso, né? Com certeza fez com muita vontade, né? Realmente ela conseguiu me acolher, me abraçar e responder a me vestir politicamente, né, embora ainda jovem, para um Brasil e uma realidade que eu teria que enfrentar até hoje. E a luta continua. E continua. Meu querido, bom, as pessoas te conhecem na tela como ator, né? Mas você já tem aí uma carreira de música, né? Inclusive já cantou na banda do Escorrer a Máfia, né? Que você já citou aqui agora. E também foi backing vocal da Marisa Monte e Elba Ramalho. Exato. Como foi o seu despertar na arte de cantar? Olha, Marcelo, eu diria que eu tive a sorte de ter um pai, uma família, alguém que nunca nos obrigou a fazer nada, né? Um grande acadêmico, um grandíssimo intelectual, uma grande referência, mas que investiu sempre na cultura para os filhos. Ou seja, meu pai, em vez de, como professor, em vez de ganhar dinheiro trocando do carro do ano, etc. e tal, ele falou, não, vou deixar meus filhos estudarem para eles terem capacidade de independência, para eles poderem dialogar com esse mundo que é extremamente complexo e que, no caso do nosso recorte como cidadãos, homens e mulheres negras, temos aí uma questão muito particular, né, que nos atinge, que nos afeta e que é um enfrentamento o triplo mais vezes em relação à branquitude que tem privilégios dentro dessa construção social. Né? Então, meu pai sempre falou, olha, seja lá o que vocês escolherem, o importante é que vocês façam com afinco e com muita responsabilidade, porque essa sociedade, em relação a nós, ela nos cobra esse lugar comportamental, não só de atitudes, mas de conquistas. Sim. Do respeito. Né? Então, para mim, a arte ela sempre chegou muito naturalmente. Eu acho que já no Congo,
quando eu ainda era pequeno, eu já dançava, eu já manifestava isso. Então eu simplesmente acho que eu surfei em relação àquilo que essa composição artística sempre me atingiu. Eu não parei muito para pensar, quando eu via eu já era. Né? Já estava envolvido? Já estava envolvido, já estava fazendo, já estava, em termos de responsabilidade, dando o meu melhor para poder chegar nos melhores resultados. Mas comigo foi desse jeito. Eu acho que foi algo muito natural e conforme as coisas se apresentavam, eu abraçava e dava mais uma carga de estudo, de aprofundamento, mas ao mesmo tempo mantendo a minha criança interna em termos de escolha livre, porque eu acho que a arte e sensibilidade da criança ela perde uma coisa importante, que é aquilo que nos atinge a todos como seres humanos. Perfeito. Bom, ocupando um pouco da sua carreira musical, você tem no seu repertório aí, né, o soul, o funk, o MPB e também as músicas em outros dialetos. Isso daí é a sua origem musical, quando você traz essas músicas? Temos um caminho aí na construção, né? Eu chego no Brasil aos 10 anos de idade, trazendo alguém que é uma formação de uma criança até os 10 anos de idade, que já é alfabetizada, que já traz todo um repertório histórico e cultural inerente à idade dela e às suas referências. A sua vivência, né? E no Brasil eu conheço uma outra realidade que me choca, mas que viria a ser a minha condução até hoje, onde eu tive que aprender não só a língua, mas a sobreviver nesse contexto, né, com suas complexidades. Uma terra que eu agradeço muito e, portanto, uma terra com pertencimento, onde eu me vejo como cidadão com todo o direito de lutar, né, junto com todos os meus irmãos agregados e irmãs na negritude, porque eu sei que nós temos coisas a serem resolvidas muito profundas, né? Então, daí muito naturalmente, eu tenho uma composição, não sei porquê, mas foi assim, de sempre a música negra me atingiu muito mais visceralmente do que as outras músicas. Embora eu já tenha ouvido muito Beatles, embora eu goste de música erudita também, a questão não é essa, né? A questão é que o nosso DNA na negritude, na origem da música, que começa ali na África, que já é um símbolo não só do berço da civilização humana, mas da minha origem e vinda, e bate com o Brasil, que conversa também com todo esse universo. E a música brasileira tem vários segmentos e autores e artistas que também conversam nessa linha. A música norte-americana também tem, as minhas grandes referências nela também são referências negras, como a da soul music, do pop com soul, do funk, antigo funk, que era o funk da black music, enfim, eu sempre bebi dessa água, mas eu fui entendendo que na verdade eu faço parte desse DNA, então não teve muito como, é extremamente coerente, né? Na verdade, quimicamente, estou amarrado ali e combino, e é isso. Eu não sei se eu escolhi ou fui escolhido. Está no cordão umbilical. Tá. Bom, você tem uma relação muito forte com a arte, né? Então você canta, você compõe, você dança, desenha e também atua na TV e cinema. Podemos considerar que a sua missão de vida é ser artista? Totalmente. Totalmente, até porque eu já citei isso em muitas entrevistas escritas. Eu acho que, Marcelo, eu não me conheço em nenhuma instância da minha vida sem ser alguém inserido na arte.
desde de criança, né? Quando eu digo assim, independente da minha relação com o mundo profissional ou não profissional. Então, desde muito novo, eu vejo a arte sempre em torno das minhas formas de narrar, né, minhas sensações e trocar essas sensações com o mundo, né, com a sociedade. Então, eu não sei o que é o Bucaça sem ser um artista, né? Eu diria alguém que pega esses elementos criativos como forma de conversa e também como forma de ser feliz, né? Porque eu sou feliz assim, né? É assim que eu me entendo como ser humano. E nessa proposta de você ser artista, você sabe o poder que você tem em relação ao que você pode transmitir para as pessoas? Marcelo, eu não sei o poder, mas eu me preocupo com a responsabilidade. É, muita responsabilidade. É muita responsabilidade a partir do momento que a gente se torna disponível em termos de vários tipos de discursos, em termos de conceitos artísticos, né? Os artistas têm vários caminhos, vários braços, vários segmentos, mas você tem uma audiência no sentido de ter públicos e pessoas que vão te olhar e aquilo pode mudar alguma coisa, pode influenciar, pode ajudar, ou se você também não for responsável, como pode atrapalhar. Então, assim, o meu olhar é um olhar de responsabilidade, né? Eu acho que nós somos potências mesmo, né? O que acontece é se você tem um grande veículo de comunicação, vai pegar essa pessoa que estava ali sentada num cantinho falando a mesma coisa e vai amplificar essa voz para milhares de pessoas, né? E dependendo disso, de como isso é feito, isso pode ser perigoso, ou pode ser muito benéfico, né? Ou pode, de qualquer forma, por conta disso, eu acho que vale a gente dar uma olhada, a gente pensar em como a gente está querendo conversar, dialogar e mostrar nosso trabalho, porque isso chega nas pessoas. Se não chegar imediatamente, como por exemplo essa entrevista que a gente está fazendo, fica disponível em algum lugar, em algum momento alguém vai, nossa, olha o que eles estão falando, puxa vida, descobri isso. Eu acho que, Marcelo, ter a possibilidade de tocar uma única pessoa é uma semente, nesse sentido, poderosa, porque a gente não sabe quem é essa pessoa e o que ela pode fazer a partir desse momento, né? É isso. Se a gente for pensar, um dia a Mandela era uma criança, né? Um dia, sei lá, o Zumbi era uma criança, um dia a Dandara era uma criança que estava nascendo no mundo. E é isso, né? E aí há de se ter cuidado porque é isso, o Hitler também era uma criança, né? Então, por isso que eu penso muito nessa questão da responsabilidade, do cuidado e com aquilo que a gente, com aquilo e a forma que a gente se expressa, porque isso vai se disponibilizar e vai servir para algumas pessoas ou para alguém. Perfeito. O palco, o público, tem um grande significado para você? O palco é mágico. O palco é que nem uma música Palco do Gil, né? O palco, em vários sentidos, não só na música, como na atuação, como um professor pode estar em cima daquele tablado dando aula e está no palco. O palco é um lugar
no meu entendimento, que a gente pode trazer em termos de respeito daquilo que essa ideia compõe. É um lugar sagrado. É um lugar sagrado. E o público muitas vezes comuna com esse tempo que é o palco. Claro, o palco é onde esse artista ou os artistas escolhem um lugar, em algum momento, algum trato por essa magia, chamam esse público que se disponibiliza e se põe em frente a esse palco para interagir com algo que é importante para eles. Então, o palco é a casa do artista, da arte e do público. Eu acho que esse triângulo, ser um palco, não é nada. Eu até digo isso porque assim, o palco ele pode ser simbolicamente visto de várias maneiras. O ecrã também é um palco, né? A tela também é um palco. Ou seja, em algum lugar, alguma produção, alguma forma de se configurar questões artísticas, conceitos artísticos e projetos artísticos acabados para no final conversarem com alguém, né? Ou seja, você tem uma tela que tem uma imagem, que tem algo preparado para que no final haja essa conversa, esse triângulo entre o artista e o público. O artista tem seus anseios, o público quer absorver algo disso e essa troca acontece, essa simbiose acontece, um acaba um pouco dependendo do outro e para isso precisa ter o palco, que seja ele um tablado, que seja ele uma tela de celular ou que seja ele uma tela de cinema, não importa. Mas é um lugar onde o artista se permite entrar em contato com o público se permite assistir ou entrar em contato com aquilo que o artista está oferecendo. Isso tem muito a ver com conexão? Sem conexão, na verdade, não acontece nada na vida, né? A gente nem nasce. Conexão é essencial para tudo, né? Acho que uma questão, vou falar desde quimicamente, biologicamente, de uma forma metafísica, filosófica, precisa haver conexão. E às vezes, independente das formas como a gente tem, Marcelo, de conceber algo, mas uma hora a gente entende que a nossa luta dentro da conexão, achar formas de comunicação e assuntos que nos ligam aos outros e os outros devolvem algo para a gente, e aí a gente vai desenhando um caminho, porque no fundo a gente acaba quase que por conta desses trabalhos e dessas conexões, entendendo quem somos nós, né? E a conexão é fundamental. Se você não tem a conexão, você não tem uma corrente. Se você não tem uma corrente, você não tem movimento. Você não tem nada que aconteça, né? E é isso. A gente com um elo perdido, né? Fica um elo com nada. Antes de falar sobre esse assunto, né, para quem não conhece o Bucaça, não sei se você começou no cinema fazendo o filme Carandiru, mas acho que a partir do Carandiru você ficou mais conhecido, ou não, enfim. Sim, o Carandiru, o primeiro filme que eu fiz antes do Carandiru foi Sons Tropicais, do André Sturm, que era o primeiro longa dele, era um diretor e distribuidor, né? Mas logo em seguida veio o Carandiru, que era do Babenco. E o Babenco ali era um diretor clássico, respeitadíssimo, que fez, né, o Beijo da Mulher-Aranha,
alguém de um cinema mais arrojado e já tinha uma promessa de um filme mais clássico com um orçamento para a época muito diferencial dentro do mercado do cinema brasileiro. Sim. Então o Carandiru, ele era importante como tamanho de filme na minha carreira. Mas aí a vida ela é maluca. Os Sonhos Tropicais, que era um filme não grandioso, foi o que me levou para a Globo, por exemplo. Né? Ou seja, uma produtora de elenco foi ver um filme porque alguém, a parte do elenco, algumas pessoas eram da Globo na época, e eu dava lá com um papel expressivo, e aí um dia correm atrás de mim porque tinham me visto e tal. Foi quando eu tive o convite para fazer meu primeiro trabalho na TV, que foi Casa das Sete Mulheres. Foi desse filme. Ali onde isso aconteceu. O que é importante até a gente estar falando nisso, porque a gente tem jovens que estão aí buscando coisas, às vezes acham que não, isso que eu estou fazendo é muito pequeno, isso não tem nada pequeno. O importante é você ser íntegro, ser inteiro naquilo que você escolher e fizer, porque a gente não sabe de onde que as coisas acontecem. Pois é, então assim, na verdade, a partir do momento que esse filme que eu fiz, Sonhos Tropicais, alguém viu, eu comecei a fazer coisas na Globo, aí não parei mais. E o Carandiru veio depois, mas não foi por causa do Carandiru. Foi porque também você persistiu, insistiu e correu atrás dos seus objetivos. A gente não pode parar nunca. Isso aí é uma coisa que meu pai sempre me fala: filho, aconteça o que acontecer, só tem uma coisa que você não pode fazer, é parar. Siga sempre. Perfeito. Em 2020, você interpretou Nelson Mandela para o especial Falas Negras. Como é que foi essa experiência e o seu maior desafio nessa interpretação? Isso foi um desafio e um presente ao mesmo tempo, né? Um projeto Lázaro Ramos. Lázaro Ramos dirigindo, que eu acho ele genial, que hoje é um irmão para mim, mas é um artista completo, escritor, ator incrível, diretor, um pensador, uma pessoa extremamente sensível, completo, tanto no cinema, TV, teatro. E que também esteve com você no Carandiru. Exato, estivemos juntos no Carandiru, quando ele estava ali com Madame Satã, com um monte de coisa para acontecer, onde ele, pum, Lázaro Ramos explodiu. Né? Olha como o negócio é louco, né? Vocês começaram juntos ali e de repente um dia ele estava dirigindo você. E aí o Lazinho me liga e fala: Caça, eu tenho um convite para te fazer, tem um personagem que eu acho que só você vai fazer. Eu falei: poxa, Lazinho, você me convidar para abrir a porta, eu vou abrir a porta. Ele ria, ele deu mas você assim. Aí ele me fala que estou te convidando para fazer o Nelson Mandela nesse projeto. Eu falei: minha Nossa Senhora, Nelson Mandela. O projeto com texto de uma das maiores autoras, grandes autoras contemporâneas que nós temos, que é a Manuela Dias, que ela é incrível. Eu falei: meu Deus, como é que vai ser isso? E aí eu comecei a mexer, futricar, pesquisar, porque assim, essa profissão, entre outras, mas a de ser ator, para quem está interessado nisso, para quem vai além do simplório, ela nos dá a oportunidade de aprender muito, porque a gente tem que pesquisar, tem que ler, tem que olhar, tem que vasculhar, né? Não só sobre aquilo que a gente está falando e o que está falando, dependendo do tema e enredo daquilo que a obra narra. Aí a proposta foi achar um Mandela que existe dentro do Bokassa, no sentido de que existem várias construções das nossas questões
em termos de afirmação, de empoderamento, que a gente vem trabalhando há anos, e eu acho que era interessante esse Mandela conversar com o Bokassa para a gente chegar Alinhados, né? alinhados e amolecer um discurso. Esse foi um trecho do discurso que ele fez no dia em que ele foi preso, antes de ser preso. Bem significativo. Foi bem forte. Como é que você desenvolveu o Ossá? Você chegou e incorporou e... Então, Você se permitiu ser Nelson Mandela? eu me permiti ser Nelson Mandela. Eu vi muito Mandela. O máximo de coisas que eu pude mergulhar nesse universo, eu mergulhei, mas ao mesmo tempo, acho que naturalmente há uma proteção para quem se entrega, para quem faz o dever de casa. Chega uma hora que a proteção, a devolução da arte, a arte é muito boa em relação a isso, mas ela cobra. Ela simplesmente vem, porque no meu Nelson Mandela veio tudo, veio meu pai, veio toda essa construção, veio a questão dos mais velhos, veio a questão da ancestralidade. Então, quando eu me vi, eu estava super tranquilo, o Lazinho me permitiu isso, falar no meu tempo, com calma, para ser realmente verdadeiro e sentir aquilo que eu estava falando. Perfeito. Perfeito. Como que é o seu processo de construção e conexão com seus personagens? Primeira coisa é, quando a gente recebe o convite, é ler o roteiro, né? Eu gosto muito de ler os roteiros. Até por exemplo, quando eu fiz na Malhação Vidas Brasileiras, que era um projeto longo na Globo e tal, que eu fiz o diretor, Marcelo, os jovens que eram os protagonistas falavam: que é isso, Bokassa? Mas você lê tudo? Eu falei assim: eu leio tudo, porque foram 157 capítulos, era muita coisa. Eu falei: não, eu leio tudo. Eu falei: eu consegui chegar no final do projeto tendo lido todos os capítulos. Quando eu falo todos os capítulos, eu digo assim, desde a cena do capítulo que o meu personagem aparece ao que ele não aparece. Quando eu recebo que seja uma participação pequena em algum projeto que eu ache relevante, que vai me agregar algo artisticamente, eu também leio tudo, né? Porque é a primeira forma de me ambientar. Depois é entender, porque dependendo da produção nós temos já uma forma de preparação, que a gente vai ter preparador, vai encontrar, vai ter a conversa com a direção, vai ter a leitura, toda essa questão coletiva que nos faz entender um ambiente onde esse personagem circula, vive, e onde esse personagem vai, junto com a forma da narrativa escolhida pela direção de arte, pela direção de fotografia, vai ajudar a contar essa determinada história. Mas, para mim, um personagem é sempre, independente de quando e como ele aparece, eu sempre faço um recorte na minha análise pessoal. Ele é sempre protagonista. Porque na nossa diversidade da existência humana, com todas as pessoas que acontecem, o universo ele realmente é mágico. Então nós dois estamos aqui, você é protagonista, eu também sou protagonista, né? Então, na verdade, o recorte de protagonista no olho do outro
É apenas um recorte, é uma escolha de alguém que resolveu contar um pouco mais da história de alguém. Mas todas as pessoas que estão no entorno, elas têm, em termos existenciais, serem potências. É isso que faz a gente ser seres humanos, que interagem com o lugar, com as pessoas, com o ambiente, inclusive com a história. Então, por que eu penso assim? Porque às vezes, claro, respeitando as devidas proporções, é num take só que aparece, eu já tenho que estar pronto. E o estar pronto não quer dizer estar fazendo grandes coisas. É ter carisma suficiente para quem olhar e falar assim, nossa, é uma pessoa ali. Porque nós existimos falando, agindo, ou em silêncio, ou inclusive dormindo. Né? Então a minha preparação é entender cada universo, permitir que cada personagem tenha a sua autonomia, entender que os personagens, quando eu sou escolhido como ator para interpretá-los, eles vão de alguma forma ter alguma intersecção comigo, até porque de qualquer forma será o meu corpo o local do espelhamento em relação ao que será refletido em relação a esses personagens. E é isso, é respeitá-los muito, por isso da busca, porque quando a gente respeita esses personagens, vai trabalhando, vai vasculhando, uma hora acontece uma simbiose, uma magia, onde, na minha forma de ver, de algum lugar, a alma dessa criatura, ela fala assim, puxa, muito obrigado por me dar essa chance de poder ajudar a contribuir a contar uma história. E aí ela vem, vocês se agarram, e nessa hora eu acho que um ator tem que ser muito humilde para poder entender que a prioridade é o que o chamamento da expressão artística nesse momento, em termos de comportamento, está pedindo. E aí se unir a isso e fazer com que surja esse personagem. Perfeito. Bom, já chegou o momento das histórias assim, da gente poder destacar mais o protagonismo negro dentro das histórias? Nós estamos agora, acredito, muito recentemente, Marcelo, a coisa de após muitas lutas de muitos anos, né, de grandes mestres, desde Abdias Nascimento, na parte, isso me referindo mais, chegando perto da parte cultural, aspas, política e cultura. Nós estamos agora, eu acho que, começando a ter uma evidência maior, né, em relação em termos midiáticos, né, uma inserção, porque essas pessoas sempre estiveram trabalhando e tal. Não é só, não existem atores, não, os atores negros sempre existiam. Né? A questão não é essa, a questão a lente não tinha apontado para eles, né? E não tinham tido ainda as oportunidades de sentarem também e apresentarem as suas performances para que o público pudesse enxergá-las, né? Inclusive esse público que está ali dentro desse recorte, esse público, uma grande parte é um público negro, né? Que é o público brasileiro, que é composto aí por essa população preta e parda dentro do censo, né, do IBGE, que é grande, que é enorme. Né? Então começamos aí agora a ter muito, acho que pela luta dentro das classes e do movimento negro e de questões da negritude, de artistas com esse olhar político, né, nesse embate, né, dessa questão das lutas, né, começamos a ter maior protagonismo em algumas áreas, né, pelo menos em frente à tela começa a acontecer isso. Muito mais
eu diria que, por exemplo, agora em 2023, pós a pandemia da Covid, é que teve, por exemplo, na Rede Globo, 3 novelas que tinham um grande elenco negro. Isso é recente. Isso é muito recente mesmo, né? Porque até então as referências eram de alguns ilhamentos, de algumas pessoas que serviam como uma representatividade de toda a negritude, sendo que, enquanto, por outro lado, os atores brancos sempre foram representados em todos os segmentos, né? Mas ainda faltam em algumas áreas estratégicas, áreas de potência, áreas da inteligência criativa, áreas desse vetor aí de poder, né? Como direção, autores, na área da fotografia, na área da própria cenografia, na área dos produtores executivos. A gente vê que não é que não existam profissionais, é que o mercado realmente ele é muito duro em relação à nossa inserção também para que a gente ocupe esses lugares, né? Então, sim, seria algo extremamente importante, porque às vezes você tem histórias da negritude, ou seja, quando eu digo negritude, pode ser, estamos contando uma história de um recorte, entre aspas, na favela movie. Tá, mas um grande sucesso de algo da negritude, por conta do carisma dessas pessoas, por exemplo, Cidade de Deus. Mas você vai ver Cidade de Deus, na verdade, é um monte de gente contar histórias daquelas pessoas que vivem ali, mas 80% delas eram todas negras, né? Então é só questão de nomenclatura, mas faz parte de uma questão ali sociocultural, mas que pertence àquelas pessoas que conhecem aquilo ali, que contaram aquela história daquele jeito, porque elas tinham essa verdade. E, bom, claro, né? Mas o que a gente está questionando agora é que precisa também ter autores, diretores negros que tenham outras saídas, outros olhares, né? Temos aí o Jefferson D. E mais outras pessoas, mas ainda é muito pouco para a gente poder abraçar o mercado do tamanho da nossa existência dentro da sociedade. Isso se faz muito importante, principalmente para poder mostrar nossa valorização como profissionais. Exato. Essa daqui eu acho fantástico. O seu pai foi professor de antropologia da USP. Além da relação afetiva, o senhor Kabengele Muganga foi essencial na sua construção da sua personalidade? Marcelo, eu sou uma pessoa que eu falo mesmo abertamente. Às vezes as pessoas me falam assim, Caça, você é o cara. Eu falo, não, eu não sou o cara é meu pai. Eu posso ser o carinha, mas o cara é o meu pai, professor Kabengele Muganga, né? E eu tenho uma grande relação de respeito afetiva, uma relação que carrega também uma educação africana dentro das minhas origens, né? Sou o filho mais velho, então essas coisas não se apagam. É isso, no que eu pude, na medida do possível, no meu entendimento, me colocando de fora como uma lente que olha para a minha própria vida, eu tive aí o melhor para poder aprender em relação ao meu posicionamento dentro do mundo, para entender quem eu sou e como, a partir disso, eu crio uma independência, uma autonomia, né? Porque alguém que se preocupou em me dar estrutura para que hoje eu pudesse estar dando uma entrevista dessa, sem preparar nada, simplesmente chegar aqui, sentar e começar a falar, porque eu tenho um repertório interno que me permite fazer isso. Um repertório embasado, um repertório com autoconfiança, um repertório de alguém falar assim, nunca baixo o olho para ninguém, e principalmente para essa sociedade calcada, sentada na branquitude, que é nos colocar no lugar de subserviência. Então,
desde que eu chego no Brasil, é só aquele que olha bem no olho de qualquer um, né? E olha Olho reto. brancos e olho reto e não vejo questão nenhuma. E eu falo assim, tá bom, se você vier com alguma intenção de me agredir, eu espero que você seja preparado, porque eu estou preparado, porque eu sei onde eu vivo. Isso é pesado. Às vezes essa troca pode ser pesada, mas é necessária. É necessário. Bom, o seu pai aí, ele é considerado uma referência contra o racismo, né? Inclusive ele chegou até a ser homenageado pela USP, é isso mesmo? O papai, ele em vida, agora está com os seus 83, ele teve inúmeros prêmios, que eu mesmo, como filho, já perdi conta. Eu acho que os seus alunos pelo Brasil, aí, em várias gerações de formação, inclusive gerações muito recentes ainda, conversam e falam do professor Kabengele. Eu tenho pessoas que me mandam mensagens de pessoas que estão se formando porque ele é muito a referência do seu pai. Então, ele tem muitos prêmios, não só da USP, né? Doutor honoris causa pelo FRJ, doutor honoris causa pela Faculdade da Bahia, doutor honoris causa pela USP, é uma infinidade de prêmios que meu pai tem, assim, num nível assustador. E tem um acervo, então, de prêmios. Tem, por esse reconhecimento acadêmico, não só acadêmico, mas o meu pai começou a fazer um tipo de trabalho que conversava para além da academia, mas olhava para o movimento negro. E o movimento negro, dentro disso, começou a entender e também começou a reconhecê-lo como uma forma de potência para atingir novos lugares nessas lutas. Isso foi uma coisa bem impactante. Eu acho que ela é impactante porque ela mudou formas comportamentais de se pensar. Quando você muda formas comportamentais de se pensar e você cria referências e possibilidades, porque como ele literalmente foi o primeiro professor negro da USP, dentro da sua área, ele foi o primeiro professor a ser doutor titular, a ser titular na USP, dentro dessa área. Então, assim, meu pai é muita coisa, na verdade. Então, isso por si já é um impacto. Fora isso, ele achou uma forma de caminho que conversasse de uma maneira simples com a população, para que essa população, independente de ser acadêmica ou não, tivesse um mínimo de entendimento e conhecimento de quem nós somos e como devemos, portanto, a partir disso, ter instrumentos para que a gente possa zelar pelos nossos direitos e nos proteger enquanto seres vivos, seres humanos. Isso é bem impactante mesmo. Bom, a cultura é um patrimônio, isso também acho fantástico. A cultura é um patrimônio fundamental na formação de um país. Na sua opinião, o que falta para o Brasil reconhecer as suas raízes africanas? Vergonha na cara? Eu só digo isso. Direto assim. Papo reto. Papo reto. Podemos fazer mais? Está faltando mais? Eu acho que, Marcelo, tal como, na minha opinião, tal como a nossa vida, só tem sentido parar quando o nosso corpo, nessa forma existencial, para. Eu digo para mim, enquanto eu tiver fôlego, eu vejo meu pai fazendo até hoje, com seus 83 anos, e não para, é extremamente procurado, é extremamente ativo, responde, viaja para cá, viaja para lá, porque há algo que precisa ser feito. A gente precisa da força de todos, todas e todes, em todos os sentidos, né? Eu acho que as contribuições pessoais, no sentido singular, elas
para a transformação da sociedade, elas têm sentido quando elas conversam, se somam com o coletivo, né? E a gente percebe que se a gente estivesse no lugar de conforto e tivesse tudo resolvido, talvez as lutas, muito de uma maneira legítima, fossem só para simplesmente pagar as contas e tá tudo ok. Porque essas lutas também existem. Mas a gente ainda está lutando pela dignidade, para além de pagar a conta. A gente está lutando pela essência do respeito básico, humano básico, que a gente não tem ainda. Então, Marcelo, enquanto a gente tiver como essas nossas configurações corpóreas, morfológicas, que carregam traços culturais, comportamentais, carregam histórias, a gente sair de casa, que é o nosso ponto de proteção máxima, isso quiçá os que têm casa, porque muitos não têm casa. A gente atravessar essa barreira, for para a rua e tiver correndo risco de vida como a gente continuar correndo, ou seja, sempre há uma iminência de uma bala ou um golpe que nos tire a vida ou, enfim, nos atinja de uma maneira muito traumática, não só psicologicamente, mas fisicamente, por sermos o que nós somos. Tem muita coisa por fazer, porque é isso, né? Aí existem ainda os jovens negros morrendo a cada 23 minutos, né? As mulheres negras entre as que mais sofrem violências domésticas. Isso só para ser Sim. muito sucinto. Então, se a gente vive esse nível de situação onde nós somos o menor salário, a base da pirâmide em termos da construção da sociedade, em termos hierárquicos em termos de possibilidade de migração de bens materiais, não tem como relaxar. Há muito por fazer. E não podemos parar. Não, parar é morrer, né? Bom, você nasceu na Bélgica e se naturalizou brasileiro. Por que você tomou essa decisão de nacionalidade? Eu nasci na Bélgica porque meu pai estava lá estudando, terminando o mestrado dele de antropologia. Meu pai foi o primeiro antropólogo do Congo. Nossa, seu pai foi o primeiro e... Papai é danado. E o que acontece? Aí, quando a gente... eu nasci na Bélgica, mas nunca tive nacionalidade belga, porque era pai e mãe congolês, era lei de sangue ali. Então, quando a gente retorna para o Congo quando tinha 2 anos de idade, e aos 10 anos de idade eu vim para cá porque, já por refúgio político, questões políticas, meu pai estava na universidade aqui no Brasil, onde ele fez o doutorado dele, e isso aí para explicar por que eu vim da Bélgica para o Congo para o Brasil. Então, assim, aí uma hora alguns amigos do meu pai falaram assim: cara, tira seus filhos de lá porque eu não sei se eu estaria vivo hoje, né? Já vivi várias questões sociopolíticas arbitrárias, né? Complexas, né? Dentro dessa construção neocolonialista que existe aí. E no Brasil, trabalhando na arte, trabalhando com a Marisa Monte, eu já tinha, eu era estrangeiro permanente pela documentação, ou seja, tinha direito de fazer tudo, tal, só não podia voltar, né? Os estrangeiros não podem voltar por lei. Fazendo as turnês com a Marisa Monte, como eu viajava muito, a cada turnê que a gente fazia, a gente ia para, sei lá, ia para a Europa, ia para 24 países na Europa. Na época, pelo menos, os brasileiros só precisavam de visto para França e Inglaterra. Eu, com o antigo passaporte que eu tinha, congolês, que era zairense, que era antigo Zaire, antes de virar República Democrática do Congo,
porque as relações políticas, diplomáticas também dos países colonizadores com os países africanos são assim, ó, nós exploramos vocês, mas vocês não podem vir para cá, tá? Joia. Ou seja, eu tinha que tirar visto para todos os países. Isso me custava um tempo. Eu era jovem, eu já tinha 21, 22 anos de idade quando estava com a Marisa Monte. Enquanto já estava todo mundo resolvido, eu passava quase que um mês indo de consulado em consulado, com estresse, correndo o risco de não ser aceito. Isso me criava uma ansiedade enorme, porque eu tinha um compromisso de um trabalho com uma estrutura muito grande, de um business muito grande, a maior artista da época, e com um show mais estruturado, a gente fazia espetáculos nos grandes palcos do Brasil, pelo Brasil todo. Então, chegou um ponto que teve um dos países onde eu tive o visto negado, ou seja, a banda foram todo mundo trabalhar, a artista foi e o Bokassa não chegou. Nossa. Então, isso me criou eu pensei, bom, essa é a minha profissão, eu já moro aqui, eu não quero mais passar por isso, e por conta disso eu falei, eu preciso me naturalizar. Os trâmites deu tudo certo? Não, deu tudo certo, eu já tinha todos os requisitos para poder me naturalizar, porque o conhecimento da língua, há muito tempo, residência durante muitos anos, então mas foi uma opção necessária pela forma da conversa como os países europeus têm com os países africanos. Hoje, quer dizer, hoje não, mas mais do que nunca agora, brasileiro. Brasileiro. Sem esquecer também suas origens. Nunca, isso ninguém faz, é impossível. Meu, que satisfação imensa gravar com você. Puxa vida, eu que agradeço. Muito obrigado, Bokassa. Bokassa, pessoa maravilhosa, me atendeu super bem, estamos aqui na casa dele. Agradeço essa oportunidade de conhecê-lo, né? Eu já conheci o trabalho dele de muitos anos e hoje tive essa oportunidade de estar aqui gravando com ele. Marcelo, muito obrigado. Que esse material circule, fique para as pessoas que precisam, e a gente também precisa disso. Eu acho que parte da nossa construção é ter pessoas como você que buscam, que cavam, que não medem consequências ou dificuldades, mas que sabem que alguns níveis de informação não chegam para os nossos, que a gente precisa que cheguem para os nossos com amor, respeito e afeto. Tô com ele aqui, ó, Bokassa. Valeu, pessoal.